Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha no canal Minutos na Palavra. É sempre um prazer abrir a Palavra do Senhor para compartilhar aquilo que Ele tem a nos falar e também meditar um pouco nas palavras do Senhor e termos um dia de reflexão e transformação de vida. É o que a Palavra do Senhor promete a nós. Vamos abrir a nossa lição de hoje? Lição de número 9, a qual estamos estudando essa semana, tem como título de hoje Conhecer e Praticar. Você já ouviu falar que a teoria é diferente da prática? Ou a teoria sem prática é vazia? Pois é, isso a gente ouve bastante, né? É comum ouvir isso. Ah, você está só na teoria. São expressões comuns no nosso meio. E Jesus também falou sobre teoria e prática, você sabia? Vamos abrir um texto, que é o texto base do estudo de hoje. Está lá em Mateus capítulo 7, último capítulo do Sermão da Montanha. E é as últimas palavras de Jesus neste grande sermão, o Sermão da Montanha. Diz assim, Mateus capítulo 7, nós vamos ler o verso 24 no momento. Mateus 7, verso 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, Jesus colocou a teoria e a prática andando juntos. Todo aquele que ouve e pratica é comparado a um homem prudente, ou uma pessoa prudente. Então não adianta ficarmos somente na teoria, ou somente ouvindo, ou somente estudando a palavra de Deus. Mas isso não torna o estudar, o conhecer, de menor importância, de maneira nenhuma. A gente deve conhecer a Deus. E conhecê-lo é através da Bíblia. Só que eu não posso parar no somente o conhecer estudando. Porque o Evangelho ele é dinâmico. Ele transforma vidas. Se você lembrar, quando Jesus curava os doentes, ele dizia ou os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda, ou Lázaro sai para fora. Mas após a cura de uma doença, uma enfermidade, um milagre que Jesus operava, ele falava assim, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus estava colocando a transformação de vida como um aspecto de muita importância. Porque se ficarmos somente na teoria e não colocar em prática na nossa vida, além de ser um mau testemunho, porque se eu digo que sou algo e pratico diferente, isso é um mau testemunho. Então eu tenho que o que eu falo ou o que eu digo ser tem que ser refletido nas minhas ações. Se vocês forem lembrar, Jesus certa vez contou uma parábola. Ele foi questionado sobre quem era o próximo. Ou, o que eu primeiro questionou, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E depois essa mesma pessoa perguntou, mas quem é o meu próximo? E Jesus contou uma história. A história do bom samaritano. A gente conhece ela bastante. E a parábola do bom samaritano tinha 4 personagens. O que foi tomado por assaltante, que estava doente ou estava enfermo na beira da estrada, que está machucado, ferido. E mais 3 que passaram por aquele enfermo. Um era o levita, outro era o sacerdote e o terceiro era o samaritano. Na teoria, o levita e o sacerdote, eles detinham muito mais conhecimento do que o samaritano. Mas dos 3, quem colocou em prática foi o samaritano.
E Jesus colocou ele, deu ele como exemplo, falou, olha, faze isto. E quem foi o próximo daquele enfermo? Foi o bom samaritano, porque ele colocou em prática a teoria. Não era só a teoria do levita e do sacerdote, que eles tinham contato direto com a lei, ministrava no santuário, mas não colocou em prática. Então, o convite de Cristo para nós é conhecer e praticar, que é o tema da lição. É aprender e colocar em prática na vida, porque senão não resolve. Vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos, não ficar só na teoria, porque só a teoria ela acaba caindo no esquecimento e não é vida transformada. E Cristo quer transformar a nossa vida. Que Deus abençoe você, a sua família, e vamos continuar conhecendo e pedindo a Deus que nos ajude a praticar aquilo que conhecemos dele.